Boa tarde, gente. Meu nome é Guilherme, eu sou membro da comissão da semana de organizadora da Semana de Economia, sou coordenador geral, e a gente está tendo aqui o começo, a abertura de uma nova edição, esse ano da Semana de Economia. Esse evento é um evento organizado pelos estudantes do Instituto, é um evento que conta também com uma hora de extensão, coordenada pelo professor Fraca Lanza e pela professora Rosângela Balini, e também outros professores, mas principalmente esse que a gente entrou em contato. Todo mundo é convidado a participar desse projeto e, basicamente, o intuito do evento é a gente trazer uma programação, trazer mesas, palestras, atividades que consigam complementar a formação dos alunos para além da graduação. Então, temas que a gente possa não discutir, eventualmente, na graduação, temas não necessariamente só de economia, a gente consegue ter uma interdisciplinaridade, trazer temas de sociologia, vai ter um debate sobre a questão do Irã, mais tarde, e é uma boa oportunidade para os alunos poderem discutir e pensar outros temas. A gente está na presença de todo mundo aqui para a gente poder emitir certificados de participação. Eles vão ser validados pela direção do Instituto e podem ser usados como hora complementar. E, para além disso, eu só quero agradecer também todos que possibilitaram esse evento. Eu quero agradecer todos da comissão organizadora, aqui na mesa aqui a Laís e a Letícia. Eu também tenho mais pessoas na plateia. Eu agradeço também aos professores que ajudaram a organizar a disciplina de extensão. Eu agradeço ao pessoal do administrativo do IE, então, o Júnior, Vladimir, que estão dando sempre o suporte aqui, o pessoal do financeiro, o pessoal do SPD, então, todos os funcionários do IE que permitem ter a infraestrutura do lugar e, claramente, ao próprio Instituto de Economia por fornecer as oportunidades dos alunos organizarem esse evento. Eu agradeço também a todos que estiverem aqui aproveitando junto com a gente. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Primeiramente, eu queria agradecer a Laís por ter proposto a ideia dessa mesa. Eu acho um tema muito importante e interessante para a nossa formação como economistas. Quero agradecer muito também a nossas convidadas, a Beatriz Sanches e a Rita de Cássia. Muito obrigada por terem vindo. A partir disso, eu vou introduzir a nossa convidada Beatriz. A Beatriz é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Possui pós-doutorado pelo Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Doutora e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. É formada em Relações Internacionais pela mesma universidade. É pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva, NDAC. Do SEBRAP, do Núcleo de Pesquisa Flora Tristan, Representações, Conflitos e Direitos, do Grupo de Pesquisa sobre Relações entre Sociedade e Estado, RESSOCI, e da Rede de Pesquisas em Feminismo e Política. Além disso, é integrante da Rede Orçamento Mulher. Então, dito isso, nossa mesa é para falar sobre orçamento sensível a gênero e raça no Brasil, desafios e oportunidades em discussão. Boa tarde, gente. Eu sou Laís, vou introduzir a professora Rita de Cássia e falar um pouquinho sobre a nossa mesa. Bom, a professora Rita de Cássia é doutora em Políticas Públicas e Gestão para o Desenvolvimento pela Universidade de Manchester e mestre em Economia pela Universidade de Brasília. Atualmente é consultora de orçamentos do Senado Federal e professora e orientadora em cursos de pós-graduação de entidades de ensino superior. Foi subchefe adjunta de Políticas Sociais da SAG e assessora especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo, ambos na Casa Civil da Presidência da República, secretária adjunta de Planejamento do Estado do Maranhão e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Tem formação e experiência técnica e acadêmica nas áreas de finanças públicas, planejamento governamental, formulação e avaliação de políticas públicas. Bem, como a Letícia disse, o nosso tema é orçamento sensível a gênero e raça no Brasil, desafios e oportunidades em discussão, e trazendo um pouquinho o que a gente pretende falar aqui
Então, a proposta dessa mesa é a gente promover um debate sobre a importância da incorporação de estudos de gênero e raça, não somente no Brasil, mas também dentro da economia aqui do IE. É um tema que a gente precisa falar, trazer cada vez mais interdisciplinaridade para dentro do IE e também compreender a economia de uma forma interseccional, olhando para as desigualdades, o papel da gestão pública, o financiamento de como a gente avança na superação dessas desigualdades, pensando não somente nas desigualdades sociais, mas nas desigualdades de raça e gênero que compõem o nosso Brasil. A discussão, então, terá como eixo o orçamento sensível a gênero e raça, considerando os desafios de sua implementação em um contexto de austeridade fiscal que a gente está vivendo, da crescente relevância das pautas de gênero no debate político, e a gente busca refletir sobre alternativas de como a gente financia políticas públicas, políticas sociais, não somente direcionadas, mas também de forma transversal no nosso orçamento para superar as desigualdades de gênero e raça no Brasil. É isso. Eu passo a palavra para a professora Beatriz, que vai dar início à nossa apresentação. Posso sentar aí? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Começar agradecendo Laís, Letícia, todo mundo que convidou a gente para estar aqui. É um prazer. É a primeira vez que eu estou aqui no Instituto de Economia da Unicamp. Estava falando até para a Rita que eu prestei vestibular de Economia aqui na Unicamp quando eu estava prestando vestibular, mas acabei indo para Relações Internacionais, mas, enfim, tinha um interesse lá no início. E para mim é uma honra estar com a Rita na mesma mesa, que é uma das maiores especialistas. Gente, vocês estão tendo o privilégio de ouvir uma das maiores especialistas sobre orçamento sensível a gênero. Boa parte das coisas que eu aprendi foi ouvindo a Rita, né? Então, muito legal estar aqui nessa mesa com ela. Vamos lá, então. Meninas, vocês controlam o meu tempo? Mas tá tranquilo, né? Bom, gente, então o tema da nossa mesa são os orçamentos sensíveis a gênero e raça. E aí eu pensei começar com uma definição sobre o que são os orçamentos sensíveis a gênero e raça, né? Então, os orçamentos sensíveis a gênero e raça, eles são um instrumento para incorporar as perspectivas de gênero e também de raça em todas as etapas do ciclo orçamentário, né? Então, aqui o primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês é essa ideia de ciclo orçamentário, desde a formulação do orçamento público até a avaliação do orçamento, passando por todas essas etapas, né? Então, a primeira questão é que a incorporação da perspectiva de gênero e de raça, ela não se dá de forma pontual em algum momento, ou não deveria se dar de forma pontual em algum momento da elaboração do orçamento, mas em todas as etapas do ciclo orçamentário. E aí eu trouxe uma definição de um guia que a gente usa muito como referência para esse debate sobre orçamento sensível a gênero e raça, que eu convido vocês a conhecerem, que é o guia da Fundação TID Setúbal, em parceria com a Tenda das Candidatas, que traz uma série de exemplos e tudo mais, e lá, nesse guia, é apresentada essa definição de que os orçamentos sensíveis a gênero e raça são uma forma de inserir a perspectiva de gênero e raça na formulação e implementação das políticas públicas, incorporando no processo orçamentário as obrigações, direitos e necessidades diferentes de homens e mulheres, antecipando o impacto do gasto público nessas populações e tornando-o mais justo e racional. Então é interessante essa definição porque ela já parte desse pressuposto de que homens e mulheres ocupam posições distintas na sociedade e que o orçamento público tem uma função de redução dessas desigualdades, ele pode contribuir uma ferramenta política, além de uma ferramenta técnica, para combate das desigualdades. E aí, conectando com o debate sobre interseccionalidade, Laís comentou, né, a importância da gente trazer o debate sobre gênero, sobre raça para a economia, e aí quando a gente pensa a importância do orçamento público, a gente não pode deixar de considerar a intersecção entre o gênero e os outros marcadores sociais da diferença, como a gente chama, né? Seja raça, mas também existem outros, a questão de classe, a questão de território, a questão de idade, e o conceito de interseccionalidade, ele ajuda a gente a pensar as diferentes intersecções entre essas desigualdades. Aqui eu estou focando especialmente em gênero e raça, mas a ideia é que a gente possa incorporar outras dimensões, né? Então, as decisões sobre arrecadação e gasto público produzem impactos distintos sobre diferentes grupos sociais, de acordo com gênero, raça, orientação sexual e etc.
Homens e mulheres não ocupam as mesmas posições na sociedade, da mesma forma, pessoas brancas, negras, indígenas de outros grupos raciais enfrentam desigualdades históricas que afetam o acesso dessas pessoas à renda, ao trabalho, educação, saúde, mobilidade, participação política, apenas para trazer algumas áreas de políticas públicas que são marcadas por essas desigualdades de gênero e de raça. E quando essas desigualdades elas não são consideradas, existe o risco de que os recursos públicos eles reproduzam ou aprofundam desigualdades já existentes, né? Então, quando a gente não considera essa dimensão da desigualdade, a gente acaba reforçando, reproduzindo essas desigualdades históricas. E aí, um outro conceito que a Laís também comentou aqui na introdução, que é muito importante para a gente pensar sobre o orçamento sensível a gênero e raça, é o conceito de transversalidade das políticas públicas. E aqui eu trouxe como referência um texto da Mariana Mazzini e da Marta Fará, que é um artigo que elas publicaram na revista Estudos Feministas, que eu sempre gosto de trazer. E nesse artigo elas vão dizer que a transversalidade é composta por 3 dimensões principais. A primeira dimensão da transversalidade é quando a gente enquadra todas as políticas públicas a partir de uma perspectiva sensível aos grupos historicamente marginalizados. Então, quando a gente fala transversalidade, a gente não está pensando só em políticas específicas, como políticas de combate à violência de gênero. A gente está relembrando, por exemplo, os 20 anos da aprovação da Lei Maria da Penha nessa semana. Esse seria um exemplo de uma política pública focada em gênero, né? Ou as políticas de cotas raciais, que são políticas públicas focadas na questão racial. Essas políticas elas são necessárias, elas são importantes, mas a transversalidade é além disso, é pensar todas as políticas públicas como cada uma delas impacta de forma distinta pessoas brancas, pessoas negras, mulheres e homens, né, passando por diversas áreas. Então, meio ambiente, transporte público, educação, saúde, como a gente incorpora essa perspectiva. Elas vão dizer também a importância da gente criar condições institucionais para a construção da transversalidade, então criar secretarias, isso, né, do ponto de vista da gestão pública, você ter secretaria de políticas para as mulheres, ter secretaria de promoção da igualdade racial, como uma forma importante de institucionalizar essa perspectiva transversal, nesse ecossistema transversal, que elas vão chamar. E a dimensão da participação, quando a gente fala sobre orçamento sensível a gênero e raça, quando a gente fala sobre orçamento público de forma geral, é importante a gente considerar a aderência do orçamento às agendas políticas dos grupos, né? Então, a dimensão da participação, essa ideia do nada sobre nós sem nós. A gente pensar não somente quem são as pessoas que se beneficiam do orçamento ou que são alvo das políticas públicas, mas quem são os formuladores do orçamento público, né? Quem define o que é prioridade, o que não é prioridade. As mulheres, as pessoas negras estão entre essas pessoas, então esse tipo de questionamento também vai ser importante para pensar a questão da transversalidade. E aí eu sempre gosto de trazer esse exemplo que eu roubei de um querido amigo nosso, que é o Pedro Marim, que também é uma grande referência no debate sobre orçamento sensível a gênero e raça, e ele trouxe esse exemplo uma vez, eu sempre gosto de usar, que é para pensar a questão da transversalidade, né? Que tem esse livro que se chama Mulheres Invisíveis, o viés dos dados em um mundo projetado para homens, que eu recomendo a leitura. E nesse livro eles vão trazer esse exemplo dos parques e praças públicos, né? Como uma política pública que deveria ser transversal. Para quem são feitos os parques e praças públicas, vocês acham? Entendi. Legal. Total, acho que isso que você traz, né, essa divisão do espaço público versus o espaço privado, tem toda uma discussão sobre isso também, né, dentro das teorias feministas, dos estudos de gênero, o quanto o espaço público ele foi construído para homens. E quando a gente pensa a questão dos parques e das praças públicas, não tem nenhuma legislação, uma regra que fala as meninas ou mulheres não podem acessar os parques e praças, né? São espaços públicos em que qualquer pessoa pode acessar. Mas aí, quando a gente começa a adotar esse olhar transversal e problematizar questões como a que o colega trouxe, a gente começa a perceber que não é tão simples assim. Então, por exemplo, quais são os esportes que tem aqui nesse parque? Futebol e basquete, né? Que são esportes majoritariamente praticados por homens. Será que esse parque ele é iluminado? Será que as mulheres e meninas se sentem seguras de frequentar esse espaço à noite sem serem alvo de violência?
será que esse espaço ele é acolhedor do ponto de vista da quantidade de entradas que tem? Então, no livro eles citam esse exemplo, né, de que as meninas elas não iam no parque porque os meninos eles ficavam todos concentrados numa porta, e aí quando elas entravam por essa porta, os meninos faziam algum tipo de comentário sobre elas, algum tipo de assédio, e elas não se sentiam à vontade para entrar por essa entrada. Então, pensar em ter mais de uma entrada. Então, esses são exemplos de como uma política pública que ela não é específica, ela não é direcionada, se a gente não considera esse olhar transversal, ela pode se tornar excludente, né? Se a gente não incorpora esse olhar da transversalidade. E aí, trazendo esse debate para o âmbito do orçamento sensível a gênero, a gente pode pensar que os orçamentos sensíveis a gênero e raça eles podem ser construídos a partir de duas abordagens que são complementares, a abordagem direcionada de um lado e a abordagem integrada de outro. O que é a abordagem direcionada? É quando a gente pensa os gastos exclusivos. Então, quando a gente pega o orçamento público e identifica ações orçamentárias criadas especificamente para enfrentar desigualdades de gênero e de raça. Então, por exemplo, casas de acolhimento para as mulheres em situação de violência, programas de autonomia econômica para as mulheres, ou na dimensão racial, políticas de promoção da igualdade racial, ações de combate ao racismo, esse trabalho, né, de você ver todas as ações orçamentárias e identificar dentro daquelas ações quais são diretamente relacionadas a políticas de gênero e raça. E aí, nesse caso, o gasto público relacionado a essas políticas podem ser facilmente identificados como destinados a esse público, né, seja mulheres ou pessoas negras, o que torna mais fácil a sua classificação. E aí tem a grande desafio, né, para a gente que está nesse debate do orçamento sensível a gênero, que são os gastos não exclusivos, que são aqueles gastos com políticas públicas que não são voltadas diretamente para mulheres ou pessoas negras, né? Então, a abordagem integrada é que busca analisar as políticas universais a partir dos seus impactos sobre os diferentes grupos. Então, nesse caso, o foco não está nessas políticas específicas, mas na incorporação da perspectiva de gênero e de raça ao conjunto das ações governamentais, de uma forma transversal, que aí conecta com aquele outro conceito de transversalidade que eu estava falando. Então, nessa perspectiva, a gente pode incorporar gastos com políticas de transporte público, por exemplo, qualificação profissional, saúde, habitação. Então, a gente pega outros gastos públicos e incorpora no orçamento sensível a gênero, desde que eles tenham essa preocupação em combater as desigualdades entre homens e mulheres. Enfim, isso é todo um debate, como a gente faz essa apropriação do gasto público a partir de uma perspectiva. Nesse caso dos gastos não exclusivos, é mais desafiador do que no caso dos gastos, dos gastos exclusivos. Então, a identificação e categorização desses gastos pode ser mais desafiadora. E aí, como que a gente implementa um orçamento sensível a gênero e raça? Eu e Rita, a gente esteve presente em vários lugares, né, em estados, municípios e tal, com gestores públicos que queriam fazer isso, e aí meio que tinha essa expectativa que a gente trouxesse uma receita de bolo pronta, né? Como que faz para implementar um orçamento sensível a gênero e raça? E não tem uma resposta pronta. O que a gente costuma dizer é que a construção desse orçamento é um processo gradual, incremental, que envolve, primeiro, a produção e qualificação de dados, desenvolvimento de capacidades institucionais, integração entre as diferentes áreas de governo. Então, o governo ele tem que ter de forma todas as secretarias estarem comprometidas com o orçamento sensível a gênero, porque o que acontecia muito era que a Secretaria da Mulher, por exemplo, que chamava a gente para falar sobre orçamento sensível a gênero, ou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial que chamava. Só que se a Secretaria de Planejamento e Orçamento, ou a Secretaria da Fazenda, que é quem constrói o orçamento, quem define as prioridades orçamentárias, não estiver comprometida, fica muito difícil da gente conseguir avançar. Adequação do sistema de planejamento e orçamento, capacitação e sensibilização de equipes técnicas, que é o que a gente tem feito, e fortalecimento dos mecanismos de monitoramento e avaliação. E aí a ideia é que os governos eles comecem por estratégias mais simples, ampliando progressivamente o grau de sofisticação da análise dos instrumentos utilizados, né? Então, a maturidade dos orçamentos sensíveis a gênero evolui de forma incremental, passando por etapas como, primeiro, a identificação de programas voltados à igualdade de gênero e raça. Então, a primeira coisa, quando alguém pergunta quanto o seu governo gasta com políticas para as mulheres, quanto o seu governo gasta com políticas de igualdade racial, a primeira iniciativa é você olhar para o orçamento e marcar essas ações orçamentárias que são voltadas para esse público, como eu estava falando no caso da abordagem direcionada, né?
mapeamento inicial dos recursos destinados a essas políticas, produção de indicadores e de diagnósticos, porque essa é uma questão, né? A gente tem poucos dados desagregados por gênero e por raça na gestão pública. Quer dizer, isso melhorou, né, nos últimos tempos, mas a gente precisa melhorar ainda mais desse ponto de vista. Avaliação dos impactos distributivos dos gastos públicos e incorporação sistemática da perspectiva de gênero e raça em todo o orçamento público, em todo o ciclo orçamentário, que seria o último passo, né, dentro dessa jornada. E aí eu trouxe essa representação gráfica da jornada, que também está lá no guia da Fundação TID Setúbal, o que é bem interessante para a gente pensar, né? Então, vocês veem, tem várias etapas, a gente começa da mais simples e vai até a mais complexa. A primeira é a etiquetagem de despesas, então olhar para os gastos públicos e etiquetar, marcar, esse gasto é para mulheres, esse gasto é para pessoas negras. Um segundo passo seria produzir relatórios de monitoramento e avaliação, em que o governo tem essa obrigação, por exemplo, o exemplo do Acre, que eu vou trazer, eles fazem isso, né, desde 2023, publicam relatórios anuais do orçamento sensível a gênero, criação de indicadores com recorte de raça e gênero, criação de novos marcadores orçamentários, esse é um outro passo que envolve a questão do gerenciamento dos sistemas e tudo mais, e a transversalização na formulação, que aí é o ponto ideal, que não é só você identificar o que já tem, mas formular as políticas públicas, formular o orçamento público já considerando as desigualdades de gênero e raça desde o início. Como está de tempo? Tá. E aí eu queria trazer alguns exemplos internacionais, né, que servem de inspiração para a gente quando pensa a questão do orçamento sensível a gênero. Então, as iniciativas de orçamento sensível a gênero, elas surgiram na Austrália, na década de 1980, quando algumas ativistas do movimento feminista passaram a ocupar cargos dentro do governo federal, mas também nos governos estaduais e nos governos municipais, né, que a gente usa o termo femocratas para se referir a essas mulheres que vêm do movimento feminista, passam a ocupar cargos dentro da burocracia, e isso foi um processo que aconteceu não só na Austrália, mas em outros países também. E no caso da Austrália, quando essas mulheres começaram a ocupar esses cargos, elas começaram a trazer essa discussão sobre orçamento sensível a gênero. Um outro marco importante foi a Conferência da ONU de Pequim, em 1995, que foi um marco no debate sobre os direitos das mulheres para várias políticas públicas, né? Então, no meu caso, que estudo a questão da representação política também das mulheres, foi nesse momento que se definiu que teriam cotas de gênero para as mulheres na política, e no Brasil a gente tem cotas de gênero para as mulheres na política desde 1995, que foi uma recomendação da ONU. E nesse encontro foi também recomendado que os países adotassem orçamentos sensíveis a gênero, né? Não com essas palavras, esse conceito de orçamento sensível a gênero não estava lá, mas era essa ideia de que o orçamento público ele incorporasse essa perspectiva. E aí eu trouxe um trecho do texto do plano de ação que foi aprovado nesse encontro, que recomendava que os governos deveriam esforçarem-se para rever sistematicamente como as mulheres estão se beneficiando dos gastos do setor público, ajustarem os orçamentos para assegurar igualdade de acesso aos gastos do setor público, tanto para aumento da capacidade produtiva, quanto para atender a necessidades sociais e alcançarem os compromissos relativos ao gênero feitos em outras cúpulas e conferências das Nações Unidas. Então, com esse texto, tem um incentivo da própria ONU para que os governos nacionais adotem os orçamentos sensíveis a gênero. E no início dos anos 2000, mais de 40 países ao redor do mundo já buscavam implementar essa ferramenta. Pensando no nosso caso aqui no Brasil, como que a gente está, né? A Rita vai falar muito melhor do que eu sobre a nossa experiência, mas a nossa experiência, ela tem uma trajetória importante no âmbito do governo federal, mesmo que seja descontinuada e incompleta, né? Então, a gente tem avanços e retrocessos nessa agenda do orçamento sensível a gênero, no caso do Brasil. E a primeira iniciativa assim, que a gente reconhece como uma tentativa de implementação do orçamento sensível a gênero foi esse projeto que se chamava Orçamento Mulher, Controle Social e Equidade de Gênero, que foi criado pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que é uma organização do movimento feminista que trabalha muito em articulação com o poder legislativo. Então é interessante pensar que a primeira iniciativa de orçamento sensível a gênero veio de uma iniciativa da sociedade civil, né, e não do próprio governo.
em parceria com organizações de mulheres negras e de feministas, que era justamente fazer esse acompanhamento do orçamento do governo federal para entender quanto o governo brasileiro estava destinando a políticas públicas para as mulheres, né? E aí, mais recentemente, pulando vários anos na história, né, porque não daria tempo de contar cada passo dessa história, mas mais recentemente, um dos principais instrumentos desenvolvidos para monitorar e dar transparência aos recursos públicos destinados à promoção da igualdade de gênero é esse relatório que se chama Mulher no Orçamento, que eu convido também quem tem interesse nesse tema a ler esse relatório, que é publicado anualmente pelo governo federal. Desde quando, Rita? 2020, né? Desde 2020, todo ano, e a cada ano a metodologia ela é aprimorada, o relatório ele vai, né, trazendo mais complexidade para a discussão sobre o orçamento sensível a gênero. É um relatório publicado anualmente pelo governo federal e que tem como objetivo identificar, acompanhar e analisar os recursos públicos destinados às políticas voltadas para as mulheres, né? Que a ideia é que o governo federal ele possa responder para a população essa pergunta: quanto o governo investe nas políticas para as mulheres? O que não é uma pergunta simples de responder. E aí eu trouxe um exemplo de do relatório de 2024, só para vocês terem uma ideia um pouco assim de como seria a cara de um relatório do orçamento sensível a gênero. Então aqui a gente tem esse gráfico em que foram identificadas 91 ações orçamentárias na LOA, que beneficiaram mulheres em 2023. Como evidencia o gráfico 1, a maior parte dessas ações orçamentárias tiveram seus gastos classificados como não exclusivos, que é aquela divisão que eu falei para vocês, né, entre gastos exclusivos e não exclusivos. Somente 18% dos gastos com políticas para as mulheres foram gastos exclusivos e 82% foram de gastos não exclusivos. E aí depois eles explicam quais foram os critérios de apropriação e tudo mais. Que, por exemplo, um grande debate que a gente faz será que, por exemplo, uma política pública que atinge 50% de mulheres significa que 50% daquela política pública é do orçamento sensível a gênero? Isso basta? É um critério demográfico que a gente vai utilizar para apropriar o gasto? Ou é um critério se aquela política ela, de fato está combatendo as desigualdades de gênero? Tem toda uma questão sobre isso, né? E a gente costuma dizer que o critério demográfico não é um bom critério porque ele não garante que aquela política pública ela está sendo mesmo direcionada para o combate à desigualdade de gênero, mas só, enfim, aí tem os valores ali também, aí tem toda a discussão, né, que acho que a Rita também vai comentar com vocês, que é diferente você ter a dotação e essa dotação ela ser empenhada, ela ser liquidada, tem todo o processo do orçamento, que uma coisa é você prever que aquele gasto ele seja destinado, outra coisa é você realmente utilizar aquele gasto público para uma política. E aí eu queria trazer um exemplo do âmbito subnacional, que é essa experiência do Acre, que a gente acompanhou mais de perto, que foi muito legal assim, participar desse processo, que se tornou uma referência importante sobre como implementar e institucionalizar o orçamento sensível a gênero e raça. No Acre, eles aprovaram uma lei estadual que obriga o governo a apresentar relatórios anuais com os dados do orçamento sensível a gênero. Aí tem a foto do primeiro relatório. Eles publicaram outro relatório, o segundo relatório, no ano passado. E o caso do Acre ele é interessante porque ele mostra para a gente a importância da institucionalização, né? Que você criar uma legislação que obrigue o governo estadual a apresentar um relatório, isso faz com que a iniciativa do orçamento sensível a gênero continue acontecendo independentemente de quem estiver ocupando o governo, né? Independente de questões partidárias, ideológicas, enfim. E aí, só para finalizar, pensando nas possibilidades e limites, assim, que é o tema aqui da mesa, o que essas experiências apontam para a gente? Primeiro, a importância de desagregar os dados por gênero e raça. Então, vocês que trabalham com dados sempre que possível pensar em dados de forma desagregada. A importância da participação social em todas as etapas do ciclo orçamentário. A importância da transversalidade, então todos os órgãos eles devem analisar o seu orçamento de acordo com a perspectiva sensível a gênero, não apenas a Secretaria da Mulher ou da Promoção da Igualdade Racial, que isso é uma questão, né, quando a gente vai trabalhar com os governos, eles falam assim, política para as mulheres é com a Secretaria da Mulher. Minha secretaria não tem nada a ver com política de gênero. Ou política de igualdade racial é com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Mas não é isso, né? Cada secretaria pensar como seu orçamento impacta de forma distinta homens, mulheres, pessoas negras, pessoas brancas, enfim. E a importância da institucionalização para que não se dependa de governos específicos e se torne uma política de Estado e não uma política de governo.
E aí, para terminar mesmo, queria deixar esses recados para vocês de que o orçamento público ele é um instrumento político, não é um instrumento neutro, que expressa prioridades governamentais e influencia diretamente a promoção ou a reprodução das desigualdades sociais. Essa ferramenta dos orçamentos sensíveis a gênero e raça permite incorporar a perspectiva da igualdade em todo o ciclo orçamentário, tornando as políticas públicas mais justas, mais eficientes e responsivas às diferentes necessidades da população. E, como já disse, a implementação dos OSGRs, né, faltou, porque é isso também, né, a gente sempre tem que falar de orçamento sensível a gênero e raça, considerando a perspectiva da interseccionalidade. É um processo gradual que depende do fortalecimento das capacidades institucionais, da produção de dados desagregados, da atuação intersetorial e do monitoramento contínuo. E essas experiências nacionais e internacionais demonstram que é possível avançar, mesmo que de forma progressiva, começando por iniciativas mais simples, como o mapeamento dos gastos, a elaboração de relatórios e a construção de indicadores. E, por fim, mais do que uma ferramenta técnica, os orçamentos sensíveis a gênero e raça representam um compromisso político, público dos governos e de quem está pesquisando, né, no caso de vocês, estudantes que estão em formação, com a promoção da igualdade de gênero e raça e com o fortalecimento de políticas públicas orientadas pelos princípios da equidade e da transparência. E é isso, deixo aqui o meu e-mail também para a gente continuar essa conversa em outros momentos. Obrigada. Bem, obrigada, professora Beatriz. Dando continuidade, a professora Rita de Cássia vai continuar a apresentação para a gente. Boa tarde, pessoas queridas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer muito, Laís e Letícia, aqui por ter nos alcançado lá naquela terra longínqua chamada Brasília. E para nós é realmente uma grande oportunidade poder conversar especificamente com vocês, com essa plateia, tanto a presencial quanto a remota, né, que está nos ouvindo ou nos ouvirá, porque essa trajetória toda de lidar com esse reconhecimento de que nós vivemos uma governança humana que é profundamente desigual, ela trouxe para a gente a clareza de que é bem importante fazer esse trabalho de visibilizar essas desigualdades, né? Então, a gente tem um imperativo que é moral, que é democrático, Bia falou muito bem disso aí. Na verdade, né, Bia, a Bia até fez um elogio a mim que eu gostaria de requalificar, porque no final das contas, estamos todos no mesmo barco, todas as pessoas no mesmo barco, para tentar compreender algo sobre o qual a gente não tem nem muita teoria, nem muito dado empírico. A gente tem a experiência, né? Tem o fenômeno, mas é necessário muito trabalho de pesquisa e é por isso que vocês são uma plateia extremamente importante nesse caminho de alterar a governança pública de um modo geral, não apenas a governança orçamentária, não apenas das finanças, mas a governança de poder no mundo, né? E também não estamos falando só de Brasil, esse é um problema mundial. E nesse barco que nós estamos navegando aí, nós já temos essa compreensão de que existe um imperativo democrático que precisa ser visibilizado sob a forma de reconhecimento das desigualdades e, muito particularmente, o reconhecimento de que tem alguma coisa profundamente equivocada num sistema de governança e de produção que é praticamente integralmente comandado
por pessoas que têm duas características de fenótipo, são brancas e são masculinas. Isso é um problema e precisa ser reconhecido como um problema. Mas eu gostaria de trazer especificamente para essa plateia aqui do Instituto de Economia, o pessoal da economia, uma conversa ao pé do ouvido, trazendo a perspectiva da economia para essa discussão. Quando a gente entra por essa porta da economia, do que a gente está falando quando endereça os problemas de desigualdade de gênero e de raça? E eu queria trazer para vocês um dado que a OCDE publicou para o Brasil, especificamente, em 2024, salvo engano. Eles fizeram esse cálculo, já tinham feito para vários países da OCDE e fizeram para o Brasil, porque o governo federal ele contratou uma revisão da OCDE sobre governança orçamentária de gênero no governo federal. E aí veio uma missão, fazer a discussão, como é que vocês tomam decisão em relação a para onde vai o dinheiro e se essa tomada de decisão considera as questões de gênero. E aí, um dos dados que a OCDE publicou foi esse aí, olha, a falta de alinhamento, né, de tratamento dessas desigualdades no Brasil, ela acaba impedindo o país de desbloquear 11,3% de PIB real per capita no horizonte dos próximos 30 anos. Bom, o número está dado, né? O que significa isso? Nós estamos falando em aproximadamente 0,3% do PIB a menos por ano, que traduzindo aí em dinheiros, alguma coisa perto de 40 bilhões de reais. Estamos dizendo assim, olha, não queremos 40 bilhões de reais, queremos manter as coisas como estão. O que são 40 bilhões de reais? Né? Quando a gente pega a ótica da renda interna bruta, a gente tem 40 bilhões de reais a menos na mão de empresas, de famílias e de governo. Né? Quando a gente pega só governo, por exemplo, ali esses são mais ou menos 12 bilhões de reais a menos que nós poderíamos estar, por exemplo, aplicando nas universidades para atualizar os laboratórios, para ter melhor qualificação dos professores, para financiar mais pesquisas. Não temos. Então, é disso que a gente está falando, do ponto de vista econômico, quando não tratamos as questões da desigualdade de gênero e raça. Então, não é apenas um imperativo moral, não é apenas um imperativo democrático, ainda que esses dois já fossem motivos suficientes para tratarmos dessa questão, é uma questão profundamente econômica. Esse dado que a OCDE publicou, ele é um dado que estima exclusivamente a falta de alinhamento de gênero, então não está sequer considerando a questão da interseccionalidade e, particularmente, o impacto de raça, né? Então, aqui é basicamente o seguinte, olha, as barreiras para a atuação produtiva e criativa de mulheres estão impedindo esses 11% de aumento de PIB. Isso basicamente em função das desigualdades na prestação de serviços financeiros e da economia do cuidado. Essas duas são as grandes causas aí, são as variáveis explicativas de um modelo que gera esse tipo de resultado, e fica aqui já o convite para vocês fazerem esse cálculo, pega lá a metodologia da OCDE e aplica esse cálculo para a questão da raça, pegando também os homens, né, também as pessoas negras, os homens negros que também enfrentam essas barreiras na hora que, por exemplo, entram num banco para pedir um empréstimo para aplicar no seu empreendimento, né? Esse tipo de coisa. Esse cálculo, ele ainda não reflete uma série de outras coisas. Veja só, quando a gente tem em torno de 12 bilhões a menos na mão de famílias, né, uma parte desse dinheiro está faltando nas famílias de baixa renda, a gente tem uma
instalado, né, um processo em que o bem-estar dessas famílias não progride, não aumenta. Isso gera duas externalidades, né? Uma externalidade, as duas externalidades bastante negativas. Uma é de que, em torno dessa mulher, que está enfrentando todas essas barreiras à produção e à criatividade, estão crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência. Então, na hora que a gente faz o alinhamento dos serviços para remover essas barreiras, o impacto é muito mais do que o impacto para uma pessoa. Então, a gente está falando de 52% da população que é do sexo feminino, mas em torno desses 52%, a gente tem outros 2/3 do que sobra em torno dessa mulher. Então, é um impacto muito maior, né? Um outro impacto bem importante que precisa de muita pesquisa, porque nós não conhecemos muito bem ainda, é a questão da precariedade, né, da baixa qualidade de vida dessas mulheres, deflagrando uma série de problemas que vão pressionar os gastos públicos. E aí essa é uma outra externalidade que só, aí nesse caso, é de fato a gente fazer um exercício de montar pesquisas para tentar enxergar aonde é que os problemas estão. Normalmente, quando a gente fala em desigualdade de gênero, vem à cabeça a questão da violência, particularmente do feminicídio por causa da gravidade, né? Vem à tona a questão da baixa participação na governança, a Bia falou agora, essa questão de quem é que está tomando decisões, né? Nada sobre mim sem mim. Pois bem, na alta governança do Serviço Público Federal, nós temos cada vez menos mulheres e não mais mulheres com o passar do tempo. Isso é um problema seríssimo, ou seja, diminuir o número de mulheres do Supremo Tribunal Federal, diminuir o número de mulheres na carreira de consultor de orçamento, que é a minha carreira lá. A gente vê esse quadro acontecer e é muito impressionante, porque a discussão tem aumentado, ela não tem diminuído, mas a expressão da realidade mostra que a gente não está conseguindo avançar, pelo menos não está conseguindo avançar no ritmo que precisaria para reverter esse quadro. Então, essa questão de enxergar o invisível é algo que só acontece se a gente financiar pesquisas que olhem para isso e mostrem qual é o impacto econômico, tanto o impacto macroeconômico, e aí eu estou falando de crescimento do PIB, e estou falando do ritmo de arrecadação de recursos públicos, né, a questão das finanças públicas, e estou falando do impacto microeconômico, que é a geração de empregos, de empreendimentos, o destravamento, né, do poder produtivo e criativo dessas pessoas. A OCDE, ela é uma fonte de literatura bem interessante para quem estiver interessado em pesquisar mais sobre isso, particularmente o impacto da desigualdade de gênero e raça, porque eles têm se aplicado muito a mapear esses problemas no mundo todo. E aí, uma das coisas que a OCDE andou fazendo em relação a isso foi mostrar. Deixa eu voltar aqui que eu não estou. Pronto. Pronto, é isso aqui, olha só. Mostrar que a gente pode raciocinar o problema e, portanto, estruturar pesquisas e ter com clareza de método, que é algo extremamente importante, né? Adotando duas perspectivas em relação a isso: pesquisas e aferição de impacto em relação às desigualdades de gênero e raça. O primeiro é por meio de alinhamento sistêmico. O que é isso? A OCDE diz o seguinte, Sabia também já tratou ali na fala dela, e eu vou só resumir aqui. Existem problemas crônicos e críticos que já são conhecidos, né? Então, eu disse para vocês, tem a questão da violência, tem a questão da baixa participação no poder, tem a questão da vulnerabilidade econômica, tem a questão da saúde, enfim, tem uma série de questões que a gente já sabe que estão aí
colocadas. Isso é o que a OCDE chama de carteira de impactos, ou seja, diante de um problema, eu trouxe aqui para vocês, gente, tem mais de 50 slides aqui que eu não vou apresentar para vocês, eu estou dando uma grande resumida, depois vocês pegam e dão uma olhada, né? E aí, vocês, uma das questões mais críticas em relação a aferir o impacto da desigualdade, o impacto econômico da desigualdade, está em compreender qual é a expressão da desigualdade, não confundir as diversas manifestações dela. Então, por exemplo, dentro desse leque da violência contra a mulher, existem vários fenômenos, vários. Existe a questão por exemplo, da violência contra as crianças, estupro de vulneráveis, estupro de crianças, que é diferente do feminicídio, que é diferente do assédio, embora todos eles tenham uma raiz comum, que é o patriarcado e a misoginia, né, essa cultura disseminada, né? Mas existe uma causalidade específica em relação a esses diversos fenômenos que precisa ser devidamente compreendido e que a teoria da mudança seja clara o suficiente para a gente saber aonde é que os recursos públicos, que são sempre muito limitados, devem ser aplicados para mudar o estado de coisas. Então, quando a gente fala que estamos alocando recursos para combater a violência contra a mulher, isso está longe de ser suficiente, né, para, de fato, endereçar adequadamente. E é a academia, são as pesquisas que têm esse recurso de estruturar pesquisas com rigor metodológico para caracterizar adequadamente um fenômeno, identificar qual é o indicador-chave que deve ser considerado para medir esse fenômeno, identificar qual é a teoria da mudança para passar esse indicador do ponto A para o ponto B, e, a partir daí, aferir a qualidade do gasto público que está indo para aquela área, por exemplo. Está indo para as causas reais, aquela história do princípio de Pareto, né? A gente está atacando os 20% de causas que estão gerando 80% dos resultados. Então, vem a OCDE e diz, olha, esse trabalho de pesquisa ele é fundamental para orientar melhor o processo de decisão sobre o orçamento público, de um modo geral. E aí, toda essa conversa nossa sobre políticas de gênero e raça acabam funcionando como um laboratório para a gente aprender a fazer algo que precisa fazer para todas as políticas públicas e não só para das mulheres. E aí vem a OCDE e diz, olha, então uma coisa é essa carteira de impactos, a gente poder abrir um plano plurianual, um orçamento anual e ver que lá dentro existe um produto que está sendo financiado porque é parte de uma estratégia com fundamentação teórica e empírica para, de fato, dar encaminhamento, dar tratamento ao problema. E aí, essa é a chamada tomada de decisão baseada em evidências, né? E tem uma outra coisa, que é isso que eu comecei a falar sobre como alinhamento sistêmico, que é aquilo que está acontecendo, gerando profundos impactos que a gente não consegue ver prontamente, não está na superfície da vida, dos olhos das pessoas. Por exemplo, olhem só, trouxe um caso aqui de alinhamento sistêmico. Esse foi um dado aqui publicado há 2 anos pela Biblioteca de Medicina norte-americana, Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa lá, né? Fizeram um levantamento de 4 megabases de dados em pesquisas médicas, Big Data em pesquisas médicas, e eles verificaram, e isso é uma verificação estarrecedora, né, que praticamente todos os protocolos de pesquisa médica naquelas 4 bases de dados eram desenvolvidos com amostras de homens
e projetados os resultados para mulheres como se o metabolismo de ambos fossem idênticos. E com isso, eles concluem, entre 112 doenças agudas e crônicas, as mulheres experimentam períodos de tempo mais longos entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença do que os homens para a maioria das doenças. E aí eles dizem, né, que existe uma profunda misoginia instalada nos procedimentos de financiamento da pesquisa médica e, portanto, dos resultados que são auferidos. Aí eu pergunto para vocês, economia da saúde, qual é o impacto sobre o SUS que esse quadro está gerando em relação ao financiamento da saúde pública? Isso é algo que precisa ser aferido, precisa se abrir uma pesquisa sobre isso e trazer à tona, porque nós estamos do outro lado, né? Tem o lado da despesa e tem o lado da receita, né? Do lado da receita, tentando catar milho de como é que a gente aumenta o financiamento do SUS, né? O financiamento da saúde pública. Enquanto do lado de cada despesa, nós estamos cultivando mais gastos, mais despesas, por não tratarmos essas questões de gênero, esses impactos, né? Então, existe um oceano, nós praticamente temos hoje etiquetado no orçamento, tanto da União quanto de estados e municípios, a ponta de um iceberg, cuja base a gente não está sequer enxergando. E essa é uma das razões pelas quais é tão importante fazer essa conversa com a academia. Eu queria mostrar para vocês, vou ver se a gente consegue aqui fazer mostrar aqui em tempo real, a base de dados do orçamento da União, gente, deixa eu fazer também essa colocação aqui para vocês. O Brasil hoje, ele é considerado o quinto, não me lembro mais qual foi a última posição, mas o quinto ou sexto país mais transparente do mundo em matéria orçamentária. Isso vem porque desde os anos 2000, vocês são muito jovens, não ouviram falar disso, mas houve um grande escândalo, chamado escândalo dos anões do orçamento, que acabou deflagrando uma série de mudanças, profissionalização lá dentro do Congresso Nacional, da tramitação do orçamento, melhoria dos sistemas de informações, melhoria da segurança do sistema de informações, e com isso a gente avançou muito. Então, do dia para a noite, em 2004, por exemplo, nós pegamos um CIAF caixa preta, que era uma tela protegida por senha e só consultável por meio de linguagem de programação, e aí por meio de um trabalho que foi, inclusive, iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder Executivo. Então, uma coisa bem legal que combina muito aqui com essa interface aí da especialidade da Bia, que é a ciência política, né? Normalmente a gente fala de que transparência, a gente cobra muito transparência do Poder Executivo, mas, na verdade, no Brasil, a gente tem uma Constituição quase parlamentarista e o grande custodiante da transparência é o Poder Legislativo. Ele representa a sociedade, tem recursos para isso e tem a capacidade de requisitar qualquer base de dados que não esteja protegida por sigilo legal, colocar um BI, colocar uma interface agora de IA, né, essa coisa toda da transformação digital, e oferecer transparência para a sociedade. Isso na União, nos estados e nos municípios. Então, essa é uma outra conversa que a gente precisa fazer, que é de abrir mais também os dados dos estados e municípios. Mas no governo federal, a gente fez uma transformação muito forte na primeira década dos anos 2000, e nós não temos nenhuma dificuldade de acessar o que está dentro do CIAF hoje. E aí eu queria mostrar para vocês, até a título de encorajamento para vocês se debruçarem mais sobre essa base de dados e começarem a brincar com ela, tem um site chamado sigabrasil.gov.br, que foi o primeiro sistema a abrir a caixa preta do CIAF para a sociedade. Em 2004, em 2000 foi aberto para o Congresso, depois a gente abriu para todo mundo.
Então, aqui, sigabrasil.gov.br, você clicando, vai cair nessa página aqui com 4 painéis, acho que já tem até mais um painel. Por que não está rodando o mouse? A bonotinha do mouse não está... Ah, mas eu venho por aqui, ó. Pronto, ó, já botaram até mais painéis. Eu vou abrir esse painel especialista e eu queria que quem estiver nos ouvindo aqui não se assuste com o nome, não é especialista, deviam ter mudado o nome para painel exploratório. É uma mega base de dados, gente, que está disponível aí sobre todo o orçamento da União. O que quer que a gente queira pesquisar no orçamento da União desde 2010, por exemplo, qual é o tamanho do orçamento da União, pegar 2025, vou clicar aqui na barra de 2025, que já é um ano fechadinho, né? O tamanho do orçamento da União, 5,8 trilhões de reais, né? Quando a gente tira o refinanciamento da dívida pública, e aí a dívida pública é um outro assunto que a gente não vai ter tempo de falar hoje, mas que tem tudo a ver com a questão da desigualdade de gênero, assim como a política tributária, que a gente também não vai conseguir falar hoje. Mas olhem só, quando a gente tira o refinanciamento da dívida pública, cai para 4,1 trilhões de reais, que está distribuído assim. Olha, você vem aqui para baixo, desses 4,1 trilhões de reais, eu vou colocar tudo que foi pago a qualquer título em 2025. Mudei aqui a métrica, tá? A gente tem as métricas aqui do processo orçamentário, tem curso, viu, gente, de processo orçamentário ENAP, tem alguns cursos excelentes, EAD, para quem estiver interessado em fazer esse letramento. E aí, aqui, quando a gente pega tudo que foi pago, olha só, a gente tem 40% desse dinheiro, que a gente pensa que é muito dinheiro, 40% foi para a dívida pública. Esses chamados encargos especiais pegam dívida pública, mas uma parte que é transferida para estados e municípios a título de transferência de repartição constitucional, né, de receitas, mas principalmente aí a dívida pública. E, então, 40% foi para a dívida pública e 28%, é só parar o mouse em cima, tá? 28% foi para a Previdência, 40 mais 28, a gente já tem quase 70% do orçamento indo para essas duas coisas, né? Então, aí nós temos aqui essas 3 caixas maiores, assistência social, saúde e educação, e aí tem a possibilidade da gente fazer pesquisas, fazendo rastreamento de impacto de gênero na veia, para todos esses aspectos, a previdência também, dívida também, enfim, para tudo. Mas essas 3 áreas aqui, elas são 3 áreas em que o mapeamento tem sido, a gente tem tentado mapear tanto quanto possível, por causa dos impactos. E, enfim, esse daqui é um portal que eu... convido vocês a entrar e a brincar para começar a enxergar algumas coisas do que está acontecendo, né, com a questão orçamentária. E aí, quando a gente tenta verificar, por exemplo, o que está sendo gasto no orçamento da União para o enfrentamento da violência contra a mulher, a gente vem aqui nesse campo de pesquisa, eu vou colocar aqui violência. Não, peraí. Violência. Tá aqui, eu botei só violência, é pedaço de palavra-chave, tá? A gente pode fazer a consulta toda por palavra-chave. Então, aqui abriu um campo aqui de programa. Existe um programa de governo que está fazendo... deixa eu fazer uma outra coisa antes de mostrar isso aqui para vocês. Olha, eu vou tirar essa seleção da barra de 2025, porque eu quero saber desde quando existe alguma coisa de enfrentamento à violência contra a mulher no orçamento federal. Quando você clica, aí tudo vai ficar verde, já vocês vão ver, e aí a gente pode fazer essa pesquisa por palavra-chave, varrendo a série histórica. Na universidade, vocês sabem que a gente trabalha com série histórica, né? Particularmente, se a gente vai trabalhar com uma série histórica, é bem importante isso aqui, olha, gente. Tirar o efeito da inflação. Clicou aqui em PCA, a gente tem a possibilidade de comparar o que quer que a gente venha filtrar entre os anos diretamente. Então, vamos lá.
Olha só, e inclusive a gente vê que os gastos públicos nem aumentaram tanto, né? Na hora que a gente tira o mero efeito preço, a linha ela fica bem mais flat, né? Bem mais deitadinha do que quando a gente vê o efeito da inflação. Todos esses dados estão aí disponíveis, gente, para exploração, né? Bem importante. Aí a gente pode vir aqui agora, que eu estou com tudo devidamente desindexado, e vou colocar violência, e aí vem violência. Deixa eu botar violência. E aí abrem-se vários atributos do orçamento. Tem programa, né? O orçamento é feito de programas, tem ações, é só a gente clicar no maisinho, aí vem todas as ações que tem violência no nome, tá? Vou pegar aqui os programas, olha só, você para o mouse na frente, e aí, se tiver a ver com a mulher, você seleciona. Se não, você deixa passar, né? Ou seja, vai fazendo os filtros, ok? E, na verdade, você tem que manter a tecla Ctrl acionada para você poder selecionar várias coisas. Eu vou fazer exatamente isso. Agora eu vou precisar aqui do apoio. Olhem só. Eu vou apertar aqui a tecla Ctrl, deixar ela apertadinha, tá? Olha, o primeiro aqui é enfrentamento à violência sexual de crianças, não interessa, né? Prevenção e combate à violência contra também é alguma coisa que não interessa. Essa daqui aliás, esse daqui é contra a mulher. Peraí, deixa eu tirar aqui para ele abrir. Isso, contra as mulheres. Vou selecionar, esse aqui é contra as mulheres, atenção à saúde não interessa, eu estou só atrás de violência, política para as mulheres, promoção interessa, esse daqui também, segurança pública não interessa, mulher viver sem violência interessa. Pronto, selecionei. Na verdade, são 3 programas. Se vocês prestarem atenção, o código é o mesmo de vários deles, né? Então, nós temos 3 programas desde 2010 de combate à violência contra a mulher e não por acaso é um período que corresponde ao da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi uma iniciativa que não teve nada a ver com orçamento, que teve profundo impacto no orçamento e na construção de gastos, né, para dar enfrentamento a essa questão. Quando eu solto a tecla Ctrl, ele vai, então, fazer a varredura na base de dados para saber o que teve de combate à violência contra a mulher durante esse período todo. E aí, vejam, a soma de tudo, desde 2010, gente, deu 2,5 tri. Isso daí dá mais ou menos... não, desculpe, 2,5 tri, antes fosse, né, Bia? 2,5 bilhões. Então, isso dá mais ou menos 200 milhões por ano. Para quê? Para tudo. Para a Casa da Mulher Brasileira, para o Disque 180 e para várias outras coisas de enfrentamento à violência. Então, quando eu falei lá atrás que nós estamos abrindo mão de 40 bilhões de PIB, dos quais pelo menos 12 iria para a mão do Estado, compara esses 12 que estão fazendo falta por ano, com 200 milhões para fazer o combate à violência contra a mulher. Em todo o país, 5.560 municípios, 12 estados, 27 unidades da federação, estados e Distrito Federal, enfim. Então, a gente tem uma base de dados aí riquíssima para fazer pesquisa, para escrever artigos e para trazer à tona essa base toda do iceberg. E aí, gente, duas outras coisas que eu queria chamar a atenção para vocês aqui antes da gente começar as perguntas. Uma é a seguinte, tudo que está sendo feito para enfrentar a violência contra a mulher está aí nesses números? Não. Porque o que está nesses números são programas do Plano Plurianual que foram criados especificamente para essa finalidade e, portanto, a gente consegue rastrear. Virou atributo da base de dados. Está carimbado para isso. Porém, tem um monte de outros programas, programa de segurança pública, programa de penitenciárias, por exemplo,
nos estados, toda a questão da manutenção das delegacias, etc., que estão fazendo ações que impactam, sim, que fazem o combate à violência contra a mulher. Então, a gente não pode confundir a questão de que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? A gente não pode incorrer nesse erro metodológico crasso. Agora, veja, se a gente está botando dinheiro em algo conscientemente para combater a violência contra a mulher, sem saber que outras coisas estão acontecendo e aonde e por quem para essa mesma finalidade, nós já temos um problema sério sobre a qualidade do gasto público. Né? O processo de tomada de decisão está frágil. E é por isso que a gente tem que avançar nessa questão da etiquetagem, para a gente adquirir clareza em relação ao que é de fato que está sendo feito. A outra questão é que esses números aqui embaixo, vou até aproveitar e mostrar para vocês uma outra funcionalidade. Aqui embaixo, a gente pode, depois vocês brinquem com essa página aí, a gente rodando aqui essa voltinha, tem um botãozinho aqui que a gente vai rodando, e aí ele vai mudando o atributo. Olha, eu passei de programa para ação. A ação, ela detalha o que é o programa. O programa é um envelope. É um envelope que tem como destinatário um objetivo que está escrito lá no plano plurianual. E dentro desse envelope tem as ações. Então, as ações são o detalhamento desse programa, ou elas mostram como é que esse objetivo está sendo financiado e para que ações estão indo os recursos. E aí, aqui, olha, tem umas setinhas que eu vou clicando só para mudar. Bom, primeiro, a minha pergunta é: a Beatriz mencionou na fala dela que houve avanços e retrocessos na experiência brasileira de orçamento sensível a gênero. Vocês conseguem dar um exemplo de alguma medida que vocês avaliam como retrocesso? Além disso, eu aproveito também para perguntar como incorporar a perspectiva de gênero e raça também pelo lado da arrecadação do governo e não apenas do lado da despesa. Muito obrigada pela exposição, foi tanto da Beatriz quanto da Rita, foi incrível, uma aula. A minha pergunta é no sentido de continuidade, né? Porque, enfim, vocês falaram sobre a experiência do Acre, como, né, ser uma política de Estado, não uma política de governo, né? A gente tem um caso negativo da Argentina, que conseguiu avançar no orçamento, conseguiu avançar em políticas de cuidado, mas não garantiu sua institucionalização como política de Estado, e aí, enfim, com o governo Milei caiu, houve retrocessos de anos que tinham avanços e regrediu tão rápido, né? E o quanto é importante essa questão da institucionalização. A gente aprovou recentemente o plano de cuidados, que a gente conseguiu aprovar uma lei, então garantiu um pouco mais a institucionalização. E como é que vocês veem essa questão do orçamento, se é possível a gente avançar na prática, como funcionaria uma institucionalização em nível federal, enfim, quanto isso é importante para a gente. Obrigada. Posso começar, Rita? Aí depois. Obrigada, gente, pelas perguntas, Laís e Letícia. Primeiro, pensando na questão dos avanços e retrocessos, né? É isso, a gente, na história do governo federal, a gente teve essa iniciativa pioneira que eu comentei com vocês, que foi essa iniciativa do Cefêmea, e que avançou. Elas publicaram esse relatório feito pela Organização da Sociedade Civil por vários anos, e depois retrocedeu, inclusive do ponto de vista da importância que o governo dava para essa agenda, né? E aí eu nem estou falando dos governos mais frontalmente contra a agenda de gênero, mas mesmo dentro de governos progressistas que também não
investiram tanto nessa questão do orçamento sensível a gênero, né? Mas foi até interessante para pensar a questão dos retrocessos. Não sei se vocês repararam na hora que a Rita mostrou a série histórica na questão do combate à violência de gênero, nos anos recentes a gente teve uma diminuição muito significativa nos anos entre esse período de 2020 a 2023 nos gastos com políticas de combate à violência de gênero, né? Então isso mostra que conecta com a pergunta da Laís, né, sobre a questão da institucionalização. Os retrocessos, eles têm a ver com o fato da política pública de igualdade de gênero e de igualdade racial não ter sido institucionalizada a ponto de se tornar uma política de Estado, né? Então, a gente teve um governo que não investiu em políticas públicas de combate à violência de gênero da forma como a gente imaginava ou desejaria. Então, acho que os avanços e retrocessos, no nosso caso, do governo federal, e não só do governo federal, mas nos governos subnacionais também, eles estão associados a essa questão da institucionalização. Aí, com relação à questão de olhar não só para as despesas, mas olhar também para a arrecadação, eu vou deixar para a Rita responder, que eu acho que ela vai saber responder melhor do que eu. E só a última pergunta da Laís, com relação à continuidade, como garantia. Ela citou o Plano Nacional de Cuidados, que foi realmente um avanço muito significativo do ponto de vista da institucionalização dessa política, né, num contexto em que a gente está tendo o envelhecimento da população e que as mulheres estão ficando cada vez mais sobrecarregadas com os cuidados, não só de crianças, mas também de idosos. Você tem uma política nacional aprovada por meio de uma legislação, isso garante que essa política ela continue independentemente da orientação ideológica, da questão partidária e tudo mais, né? Então, eu acho que o caminho para o orçamento sensível a gênero, para a continuidade, é esse, é a institucionalização, a criação de legislações específicas, mas não só a criação de leis, mas pensar também, aí tem toda uma agenda de pesquisa sobre isso, que é minha área de pesquisa, né, que é pensar essa relação entre os movimentos sociais e o Estado. Tem um conceito que a gente usa muito, que é o conceito de encaixes institucionais. Então, quando os movimentos sociais, eles encaixam no Estado as suas demandas. E esses encaixes, eles podem ser feitos através da aprovação de leis, mas não só, né? Você pode ter encaixes, que são encaixes relacionados à ocupação de cargos na burocracia, então você ter pessoas comprometidas com essa agenda dentro da burocracia, que no caso do Acre foi muito essencial isso, né? A gente ter pessoas comprometidas com essa pauta na Secretaria de Planejamento, por exemplo, e não só na Secretaria da Mulher. Isso contribuiu para a institucionalização e também pensar do ponto de vista mais assim, não tanto institucional, mas de uma institucionalização até simbólica, assim, do quanto a sociedade está preparada para esse debate, conhece. Então, a gente estava até comentando, eu e a Rita, né, que esse tema do orçamento sensível a gênero, ele está começando a ganhar uma repercussão muito grande, assim, e não só do ponto de vista da gestão pública, mas do ponto de vista da própria sociedade, da academia, cada vez mais pesquisa sobre esse tema, mais artigos sendo publicados. Então, isso também, essa institucionalização simbólica, vamos dizer assim, e não só das instituições, de legislações, ela é importante para garantir a continuidade dessa pauta. Mas acho que é isso. Vou passar para a Rita. Inclusive, Bia, lembrando aqui, eu acho que isso é bem relevante aqui também para a nossa plateia aqui. No caso do Acre, gente, praticamente todo o movimento foi deflagrado a partir da liderança de um servidor público que estava fazendo mestrado, e aí a pesquisa, até a dissertação de mestrado dele, virou uma minuta de projeto de lei, que foi aprovada pela Assembleia do Estado e instituiu, nem no governo federal a gente tem uma lei instituindo orçamento sensível a gênero. E lá no Acre ele já tem isso em função de um trabalho acadêmico, né? Então, isso mostra que, de fato, essa força, né, da produção de conhecimento precisa ser cultivada. Eu trouxe essa tela aí para vocês, porque tem tudo a ver com isso que vocês perguntaram, né? Olhem só, existem várias formas, né, de avançar, né? Como é que a gente avança? Hoje, na União, nós temos... avançamos bastante desde 2020, né,
por meio das leis orçamentárias. A Constituição, artigo 165 da Constituição, ela elenca 3 leis orçamentárias: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, né? A lei de diretrizes orçamentárias é hoje uma grande caixa de areia. Também é bem interessante vocês acessarem a LDO, os dispositivos da LDO, porque lá dentro tem um caminhão de temas com impacto econômico, inclusive regulamentos sobre as agências financeiras oficiais de fomento, que são os bancos de desenvolvimento. Para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está beneficiando que empresários, que pessoas estão conseguindo acesso a esse crédito, né? Qual é o grau de desigualdade instalado na política creditícia do país? Pois bem, a LDO ela tem uma série de dispositivos e ela também foi, em 2020, ela foi o veículo pelo qual o movimento de mulheres, junto com a bancada feminina, conseguiu emplacar uma coisa absolutamente inédita. Em 2020, nós tínhamos um governo que era bastante refratário à questão do reconhecimento, né, das desigualdades de gênero e raça, negação de que há racismo estrutural, por exemplo, e aí o Congresso Nacional bancou um dispositivo dizendo que o governo era obrigado a publicar anualmente quanto ele estava gastando para a política para as mulheres. Esse dispositivo da LDO foi vetado, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e o Executivo foi obrigado a começar a fazer isso, coisa que ele não estava fazendo. Ou seja, olhar para o orçamento e verificar qual era o impacto de gênero que aquilo estava produzindo, né? A partir daí, gente, a partir desse dispositivo, dessa obrigação, se deflagra todo o movimento dentro da máquina pública e a burocracia, ela é um ator extremamente poderoso em sustentar ou boicotar processos. Então, nesse caso, a burocracia ela foi obrigada a começar a produzir metodologias e procedimentos para fazer a etiquetagem de gênero, né? Isso também é uma coisa bem interessante de pesquisar. Muito bem. Porém, bom, e aí veio o PPA, também criou as agendas transversais, porém, veja que LDO e PPA, apesar de serem instrumentos de Estado, porque estão na Constituição Federal, eles são conteúdos de governo. Então, é frágil você instituir orçamento sensível a gênero dentro de um PPA. O PPA do próximo governo, que a gente não sabe quem é, pode simplesmente varrer tudo isso para fora. Foi o que aconteceu nesse período de 20 a 23, por exemplo, a gente já não teve mais nenhum programa específico de enfrentamento à violência, né? Então, o ideal é a gente ter normativos permanentes e, como a Bia muito bem colocou, esses normativos serem bancados por estruturas, metodologias, conhecimento, e aí eu coloquei, aí depois vocês dão uma olhadinha, tudo que precisa estar estruturado para nós avançarmos nessa questão de uma governança sensível a gênero e raça. Em relação à tributação, existe uma literatura aí, para quem estiver interessado, conversava com Bia há pouco, já tem 3 ou 4 edições do Congresso Nacional de Tributação e Gênero, e existem várias universidades com linhas de pesquisa sobre tributação e gênero. No último congresso, foi apresentada uma pesquisa muito interessante, mostrando, foi feito levantamento, feita uma lista de produtos consumidos exclusivamente por homens ou majoritariamente por homens, por exemplo, produtos automotivos. E, do outro lado, uma lista de produtos consumidos principalmente por mulheres, né, ou exclusivamente por mulheres, absorventes, mas também questão de amamentação, contraceptivos e assim por diante. Pois bem, essa pesquisa mostrou que a tributação sobre produtos exclusivamente masculinos era da ordem de metade, 50% menor do que a tributação sobre itens femininos. Isso é desigualdade tributária de gênero. Nós acabamos de aprovar uma reforma tributária exclusivamente sobre o consumo, uma reforma tributária que não olhou para a renda. Então, é uma reforma tributária que simplesmente mantém todo o oceano de desigualdades que a gente historicamente vem
observando na matriz tributária brasileira. Então, esse é uma outra linha de pesquisa bem legal. Muito obrigada, foi muito esclarecedora a resposta de vocês. Esse tema de tributação é muito interessante, inclusive é tema da monografia dela sobre tributação de gênero e raça. Bom, a partir disso, então, a gente vai abrir as perguntas para o público.